OAB Rondônia, onde toda semana nós batemos um papo com a advocacia rondoniense sobre vários assuntos. Eu sou Ingrid Castro, advogada, membro da Comissão de Celeridade Processual, e hoje estamos aqui com as advogadas doutora Márcia Oliveira e doutora Gardênia. Vamos falar um pouco mais sobre o tema, a importância da celeridade processual para a advocacia. Essa comissão, ela é muito importante. Eu acredito que hoje é um dos podcasts mais importantes, não só porque eu faço parte, mas também porque todo advogado, ele quer que o seu processo tenha fim, né? A celeridade processual. Doutora Márcia, você poderia falar um pouco mais sobre a atuação da comissão e sobre também a mudança da nomenclatura? Sim. Bem, Ingrid, como você já fez a propaganda da nossa comissão, né? Exatamente. A Comissão de Celeridade Processual, ela se chamava, até uns 2 meses atrás, Comissão de Análise da Prestação Jurisdicional. Nós mudamos essa nomenclatura porque, primeiro, além de difícil de pronunciar, né, Comissão de Análise da Prestação Jurisdicional, o seu objeto era, assim, praticamente desconhecido do advogado. Sempre me paravam para saber, para perguntar qual era a finalidade da comissão. Então, eu fiz um requerimento que foi aprovado pela Comissão do Conselho Seccional de alteração do nome, de Comissão de Análise da Prestação Jurisdicional para a Comissão de Celeridade Processual. Uma das justificativas é justamente essa, para ficar mais próximo o objetivo do advogado. Agora, pouco acontece de me perguntarem o que a Comissão de Celeridade Processual faz. Fica mais fácil. Fica bem mais fácil. Então, e a finalidade da comissão é intermediar, auxiliar o advogado nas tratativas com o judiciário. Eu vou explicar para você como fazemos isso. Os advogados, eles nos acionam, dizendo assim: doutora, eu estou com um processo que está há 2 anos lá aguardando uma sentença. E o cliente várias vezes já me perguntou desse processo, eu já estou assim, sem ter o que fazer. Já peticionei, pedindo prosseguimento da ação, e nada. E normalmente, nessas situações, o advogado, ele não quer assim, se dispor com o juiz. Por exemplo, seu processo está 2 anos aguardando por uma sentença, tudo que você não quer é ficar em cima do juiz. Exatamente. E ele pegar birra contigo. Ele quer a sentença dele? Não que isso não aconteça, né? Isso não acontece, não. Vou julgar improcedente. Então, os advogados, eles temem de ficar nessa cobrança com o judiciário, com o juiz, com o magistrado que está lá cuidando do processo dele, e sofrer essa represária, entendeu? Sim. Então, eles nos acionam e a gente vai fazer essa intermediação. Ligamos para a vara. Primeiro contato a gente não faz com o magistrado, é com os servidores mesmo. Se o processo não está concluído, a gente pede uma conclusão. E a gente lá investiga, verifica por que motivo aquele processo está tanto tempo aguardando a sentença. Esse é um dos exemplos. Então, é caso de sentença ou despacho que está demorando demais. Às vezes, o advogado entrou com uma ação que ele precisa da tutela de urgência. E aí se passa um tempo razoável sem que tenha sido dado despacho, a decisão naquele processo. Então, ele nos aciona por causa disso. Ou, principalmente, a Gardênia vai falar aqui que é um dos principais acionamentos da nossa comissão, é quando há demora na expedição de alvará judicial, né? Que quando está para alvará judicial, eles vão dizer assim que o advogado quer para ontem, né? E o cliente quer para anteontem. Entendeu? Então... Sem falar, né? Que às vezes até o cliente consulta lá, doutor, vim lá expedir alvará, cadê meu dinheiro? E aí? E aquele temor também dos advogados, do cliente lá e sacar o alvará e ele ficar a ver navios. Ainda tem esse tipo de situação. Nossa, então é bem complexo. A atuação mesmo do celeridade processual, né, da comissão, ela vai bem além. Hoje eu acredito que seja então uma ferramenta até que a OAB colocou em ativa recente, né, 2 meses. Nós começamos os nossos trabalhos em março de 2022, essa comissão já existia, né? Eu, pessoalmente, aqui não posso dizer para você que conhecia, mães
do tempo do presidente Elton, até em virtude da pandemia, né, os trabalhos dela ficaram meio paralisados. Mas em março, quando eu assumi, quando os componentes, os membros da comissão tomaram posse, que hoje é em torno de 39, então temos bastante gente. Isso, e esses membros são de todo o estado. Então nós temos advogado atuando na comissão Vilhena, Buritis, Pimenta Bueno, várias outras subseções, além de Porto Velho, né? É bom que a OAB abraça todo o estado, né, nesse caso. Com a celeridade processual, os membros que são do interior podem estar auxiliando melhor ainda, né? A OAB aqui, Rondônia, Porto Velho, está direcionando e acelerando. Chegando na finalidade, que é a celeridade processual. Aqui a doutora Gardênia, como secretária, como é que funciona a questão dos acionamentos? Como é que está sendo a demanda? Qual que está sendo assim, as maiores queixas hoje da advocacia? Então, Ingrid, nós temos um canal que é o Jurisfone, né? O advogado pode estar entrando em contato, ou por e-mail, que vai aparecer aí na telinha de vocês. Ele manda a reclamação dele com todos os dados, diz para nós exatamente o que está acontecendo, o número do processo, se ele já acionou lá, se ele não acionou. E aí a gente faz aquele primeiro contato com ele. Doutor, eu recebi a sua demanda, eu faço parte da comissão, vou entrar em contato com o cartório. Aí a gente entra em contato com o cartório, informa que nós somos da Comissão da Celeridade Processual e perguntamos, né, para saber qual foi o motivo, né, da demora, né, como a doutora Márcia já adiantou, por muitas das vezes é a expedição de alvará. Nós tivemos um problema no começo do ano que está praticamente tentando ser resolvido com relação aos processos que vinham da turma recursal, já voltavam para o primeiro grau e já era arquivado, não tinha aquele feedback de dizer, intima-se as partes para ver o que querem do processo. Então, por muitas das vezes, o processo estava arquivado e o advogado era pego de surpresa depois. Então, acionamentos nós temos muito. Tentativa de conversar com o magistrado, tem que entrar na lista. Não, peraí, vamos com calma. O advogado quer despachar com o senhor, vamos tentar encaixar. Mandado de busca e apreensão, né, que é algo assim que precisa para ontem, né? E aí, vários acionamentos. A parte administrativa, cheguei no IBAMA, que era verificar um procedimento administrativo. Doutor, o senhor não pode ter acesso. Doutor, não é assim, entendeu? Eu preciso de ajuda. Por muitas das vezes, é bom até a gente enfatizar que a celeridade processual ela não pode se confundir com as prerrogativas. Né? Eu faço parte da comissão de prerrogativas também. E, assim, quando se há uma negação em atender, já não é mais conosco. Já vai direto para a comissão de prerrogativas, porque já está ferindo o direito do advogado, né? Em ter acesso a um documento, a poder trabalhar, analisar. E aí já não é conosco. O nosso objetivo da nossa comissão é basicamente intermediar o advogado que está precisando de um atendimento ou de um despacho ou uma expedição de alguma coisa e logo em seguida passarmos para ele, fomos lá, fizemos uma análise, conversamos com a servidora tal. E nesse decorrer, eu acredito que, Ingrid, que desde quando a gente assumiu, a maioria é a expedição de alvará. Mas também está tendo muita dificuldade em conversar com os magistrados, porque por muitas das vezes o advogado entra em contato com a assessora, ela vai esmiuçar aquilo ali tudinho e depois ela fala, vou agendar para daqui a 2 semanas. Aí não dá, como a doutora mesmo falou, o advogado quer as coisas para ontem, né? E o cliente quer para anteontem. Isso. Aí o cliente, se o advogado precisa resolver, ele tem ali um pouco ali de pressão. Tem, é pressão por tudo que é lado. Já que a doutora mencionou sobre a prerrogativa, sobre que
há uma certa confusão, né, com relação a isso, a celeridade processual e a prerrogativa. Elas são totalmente separadas, não tem... Vamos esclarecer agora, oficialmente, toda a advocacia de memória. Não, é porque acontece assim, por muitas das vezes, o jurisfone é acionado, e aí o advogado informa o que está acontecendo. Aí, automaticamente, a gente já joga para a comissão de prerrogativa se for ato de violação dos direitos do advogado. Quando a gente percebe que não que é a celeridade processual, a gente já atende o advogado e já diz, olha, doutor, isso aqui é nosso. Por muitas das vezes também, há ligações, há informações através do jurisfone, falando sobre honorários advocatícios. Olha, o juiz despachou e a ação é de milhões, ele me deu 1% da causa. Eu falei, olha, aí já não é conosco. O senhor já pode entrar lá com a comissão. Nem com as prerrogativas. Então, a gente já meio que... já indica o caminho das pedras, né? O senhor pode ir por ali. Né? Porque, basicamente, por muitas das vezes, o advogado ele fica sem aquele amparo. Ele recebe aquele negócio, ele fica, para onde eu vou ligar? Com quem eu vou falar? E aí o jurisfone está se tornando basicamente isso. As pessoas ligam, mandam mensagem e a gente fala, não, é para essa comissão aqui não, essa comissão aqui vai lhe auxiliar, essa outra aqui vai lhe auxiliar. Já aproveitando mais ainda, que o tempo tá ficando bom. Agora que tá ficando bom. A questão da pandemia. Sabemos que tudo ficou virtual, né? Então, o acesso, muitos aí é videoconferência, agendamento, WhatsApp. Como é que tá hoje os tribunais, assim, se você for colocar uma escala? TJ, TRT... e federal. Como é que está sendo hoje o tratamento, doutora? Vou falar um pouquinho, viu? Por favor. Durante a pandemia e após ela, com tudo, a princípio, fechou tudo e só tínhamos o meio virtual, todos os atendimentos estavam acontecendo de forma virtual. Na Justiça Federal, a gente tem ainda hoje um pouco mais de dificuldade de acesso aos magistrados. Agora, o TJ já abriu, a gente consegue, inclusive, despachar presencialmente com o magistrado. Então, a gente não tem tanto problema. Já em relação a desembargadores no TJ, existem alguns casos que a gente está tentando dar um ajuste, porque existem desembargadores que só atendem de forma virtual, existem outros que atendem de forma presencial e existem outros que querem que a gente grave vídeo e encaminhe pelo WhatsApp para ele depois analisar e dar um retorno, feedback. Então, a OAB tem feito um pedido para poder padronizar a forma de atendimento ao advogado. Porque o princípio basilar o advogado tem o direito de acesso ao magistrado para poder fazer o seu despacho. Estamos tendo atualmente dificuldades nesse atendimento presencial e audiências presenciais com o TRT. É uma situação até que a OAB encampou, é uma demanda dos advogados trabalhistas que a OAB encampou e levamos inclusive ao CNJ e estamos aí no aguardo dessa abertura do nosso direito e a abertura do TRT para o atendimento presencial. Em relação ao TJ, então, mencionei, a gente consegue, e Justiça Federal ainda, dificilmente a gente consegue acesso presencial. A maioria das vezes o acesso é virtual. Não é isso? Eu que atendo muito advogado solicitando tentar despachar com o magistrado na Justiça Federal, presencialmente não estamos tendo esse feedback, né? Não. Por muitas das vezes o advogado entra em contato com o servidor da vara, aí o servidor da vara fala, doutor, tal hora a magistrado vai estar à sua disposição, daqui a 2 dias, daqui a 1 dia, ou então à tarde o senhor liga que ela conversa com o senhor. Mas presencialmente também não estamos tendo esse feedback dos magistrados na Justiça Federal. Então, mas com relação à Justiça Federal, a Comissão da Celeridade Processual também interviu, assim como foi feito no TRT? Então,
Inclusive, nós temos feito, em razão dos acionamentos, nós temos feito audiências públicas. Já tivemos a audiência pública. A primeira que fizemos foi do TRT, justamente em razão... Foi a primeira? Foi a primeira, foi TRT. 8 de abril. Exatamente. 8 de abril, exatamente. E tivemos, inclusive, a presença de alguns magistrados, promotores, defensores públicos, e a principal reclamação da advocacia é essa falta de atendimento presencial. Após as audiências públicas, a ata, o que ficou deliberado ali, nós encaminhamos para a Justiça Federal, para o TJ, e assim como para a Justiça do Trabalho. E aguardamos um retorno, um feedback. Às vezes o feedback não é tão favorável, e aí a gente vai lá tentar se reunir. O doutor Márcio, ele preza sempre pela conversa. Entendeu? Então ele fala para mim, não, primeiro vamos buscar um meio de marcar uma reunião, de conversar, levar a demanda da advocacia, entendeu? Sempre é assim. E, inclusive, o primeiro passo, quando o advogado aciona a comissão, o que nós fazemos é isso. Vamos fazer contato lá com a vara. Isso. Entendeu? E, normalmente, no primeiro acesso é sempre com o servidor. E, muitas vezes, tem surtido efeito. Entendeu? A gente passa a situação e aí... dificilmente a gente precisa realmente intervir através do magistrado. Normalmente o cartório mesmo, os servidores ali resolvem. Aí tivemos a audiência do TJ, a audiência do TJ foi bastante proveitosa. A Gardênia lembrou aqui a demanda que nós tínhamos dos processos que retornavam, da turma recursal, e quando chegava na vara, automaticamente eram arquivados. A OAB fez um ofício, encaminhou um ofício para a Corregedoria do TJ e recebemos o retorno do desembargador, Dr. Rubles, que realmente reconheceu esse direito da advocacia de ser intimado do processo antes do arquivamento. E assim tem procedido, né? Pelo menos eu acredito que de um tempo para cá a gente não tem recebido acionamento em relação a esse assunto. Por essa reclamação. Que era um dos mais... Tá funcionando. Um ponto positivo, tá funcionando. Mais um ponto positivo para a Comissão de Celeridade Processual. Em conjunto com a OAB, viu? Claro, com a ajuda do nosso presidente. É isso, porque a comissão é para dar um resultado, né, 100% para a advocacia. O nosso objetivo é chegar lá, 100%. Mas, é a efetividade da prestação jurisdicional. Exatamente. Que todo mundo quer. Aí agora, em escalas, né? A gente tem, então, que a resposta mais positiva que tivemos seria do tribunal, do TJ. Né? Tem outro ponto importantíssimo aí da questão do TJ, que, na verdade, é uma demanda desde o presidente Elton. Na verdade, desde o Andrei. A solicitação foi o alvará eletrônico, para que nós não tivéssemos que imprimir aquele bendito papel, ir ao banco, por mais que tenha um setor específico para atendimento, mas esse deslocamento de ir ao banco, de aguardar a sua vez, eu já esperei 1, 2 horas lá, dar a entrada no alvará e ficar aguardando o dinheiro cair na conta para poder prestar contas para o seu cliente. Agora, recentemente, o TJ lançou o alvará eletrônico, entendeu? Então, é uma demanda desde o tempo do Andrei, que o Elton Assis também lutou por isso, e o Dr. Márcio conseguiu o alvará eletrônico. Ou seja, não precisa mais expedir o alvará e o advogado ir ao banco fazer essa solicitação. Já o magistrado, no próprio gabinete, ele vai lá dar o comando, que nem é o sistema Renajude, tá lá, dá o comando para o Banco do Brasil, Caixa Econômica, e aí o dinheiro já cai na conta. É claro que não é tão automático assim. O advogado tem que informar os dados da conta no processo. Então, senão... publicamente aqui, esse procedimento do alvará, ele não se confunde com aquele do sistema da OAB, que a gente tem no site da OAB, olha lá, expedição de alvará, né? Foi na época da pandemia. Isso. E você cadastrava, tudo bonitinho. Não é esse. Não é esse. Agora nem precisa, eu até oriento os advogados que fazem contato comigo querendo a expedição de alvará, falo, doutor, vai ser muito mais célere se você já no cumprimento de sentença
informar os dados bancários que você quer que o dinheiro caia, entendeu? Então, no cumprimento de sentença, intime-se a outra parte para pagamento em 15 dias, na conta tal, já coloca a conta que quer, entendeu? Isso aí facilita por quê, Ingrid? Porque o juiz vai intimar a empresa para fazer o pagamento, entendeu? E aí ele não vai fazer aquele depósito judicial, pode fazer o depósito diretamente para a conta do advogado ou da conta que ele indicou, entendeu? Isso no cumprimento de sentença. Se não houver o pagamento ali no cumprimento de sentença, se houver o depósito judicial e o advogado já informou os seus dados ali, entendeu? Com o depósito, o juiz só vai dar o comando lá, espeça-se alvará, entendeu? Lógico, após o prazo de embargos, né? Não vamos aqui atropelar. Calma, advogado, né? Não é tão online assim. Não é tão online, não é tão rápido assim, não. Então, após o prazo de embargos, não tendo impugnação, tá lá para pagamento, que é a palavra-chave que o advogado quer lá, espeça-se alvará. Sonha. Sextou, quem está na sexta, sextou, alvará. Isso aí, então é automático, né, doutora? Que passou lá, pediu pro juiz, se já está na mesa dele, se está concluso, ele já manda direcionar. Ele manda oficiar para o banco, na verdade ele dá um comando lá, parece que é um ofício eletrônico, entendeu? Uma comunicação direta com o banco, informando os dados, o valor, e aí é só aguardar. Ó, por um acaso aconteceu comigo, gente. Eita! Antes foi muito bom. Antes do Márcio... Um dia o Márcio anunciou, no outro dia eu já tive essa boa notícia. Que eu tinha peticionado no processo, indicando os dados da conta para o alvará. Aí ele noticiou, aí eu fui ver na minha conta, o dinheiro já caiu, nossa. Aí eu falei pra ele, não é que funciona mesmo, que o dinheiro já caiu na minha conta. Eu fiquei assim, pedi um dia e no outro dia o dinheiro já estava na conta. Então, já pensou? Funciona. Isso aí então quando é bom, né, vir ali um espelho, que pode ser justamente para a Justiça Federal como para a Justiça do Trabalho. Né? Porque hoje sabemos que as demandas da Federal, a maioria, né, que eu conheço com relação a valores é administrativo do INSS, né? Tem muito RPV, precatório. Então, já pensou, o RPV já caiu, já vai para sua conta. Não precisa ir ao banco. Isso é do TJ, viu? Sim, é o que eu tô falando, né? Eu virasse já espelho. Espelho, né? Para os outros tribunais. Exatamente. Na Justiça Federal, Ingrid, só que te cortando um pouquinho, a gente tem um outro programa que é o CIREA. Exatamente. E aí, acontece mais ou menos assim, ao invés de se aguardar o juiz expedir lá o RPV, ou o precatório, o advogado mesmo cadastra o seu processo nesse sistema, só que aí ele já tem que fazer o cálculo bonitinho de tudo, entendeu? O cálculo do que seria para o cliente, se tiver encargos a serem descontados, ou se tiver imposto de renda para ser descontado. Ele já tem que informar ali também. Se tiver valor para o perito, ele já tem que indicar ali também. E aí vai acontecer mais ou menos nos mesmos moldes do que no TJ, entendeu? Aí o juiz vai dar... Legal, é bom que aqui ó, a gente já coloca aqui embaixo, para todos os advogados, não percam esse vídeo, hein? Compartilhe, vai estar lá embaixo, que a doutora vai colocar aqui todos os acessos. Esse alvará é muito importante, até eu fiquei interessada, porque eu não sabia desse CIREA. Tem os vídeos explicando como funciona, como você se cadastra, que você faz um cadastro lá no site mesmo, TRF1, e aí você vai receber no e-mail uma senha. Aí essa senha que te dá acesso lá ao sistema. Ótimo. Isso é interessante. Perfeito. Aí vai acabar também com a fila da Caixa, né? Porque um dos problemas também, já que a gente está falando do tema alvará, né? Seria a espera. Você tem a espera na Caixa para cadastrar o alvará. E a espera de 5 dias, que também foi uma das maiores demandas, né? Exatamente. É um tema administrativo também, que a Caixa não repassava. Né? E aí, como é que ficou essa situação? Às vezes, a Caixa chegou a informar que dava 5 dias, né? Pedia para o advogado aguardar, que iria cair na sua conta em 5 dias. Mas já chegou ao ponto de 15 dias, de coisas... Eu já fui acionada, nós já fomos acionados por uma advogada, aí é aquele negócio, você está todo dia olhando o processo, você não percebe. Na hora que eu recebi a petição dela e recebi a cópia do cartão dela,
Falei, doutora, a senhora está aguardando, mas não vai cair nunca. A conta está errada. Nossa. Então, a gente sempre orienta o seguinte. Fez o pedido, anota o número. Anota o número do gerente da Caixa, ele é extremamente acessível. Doutor, aqui, ó, a cópia do meu alvará tem 5 dias. Aconteceu alguma coisa? Eu anotei algum número errado? Veja aí para mim o porquê. Que aí automaticamente eles já vão dizer, porque isso acontece, né? Mas, pelo menos os últimos meses, não temos problema com relação à Caixa Econômica, a expedição, a transferência. A transferência, ela está sendo até célere. Então tá, tô cumprindo agora, porque antes estava um grande problema. No começo do ano nós tivemos muitos acionamentos com relação a isso, não foi, doutora? E mesmo aqueles que faziam através da OAB, através da OAB vai por e-mail e a OAB encaminha para o banco. Isso. Tinha alguma inconsistência de dados e o banco não fazia contato. Não fazia contato. Com a OAB, nem com o cliente. Na verdade, tinha que fazer contato direto com o advogado para poder informar. Isso aí tem sido ajustado. Na verdade, o que está acontecendo se há algum erro, alguma divergência de informação, a Caixa ou o Banco do Brasil, eles encaminham para o advogado por e-mail que foi informado, lá informando que o alvará está com algum erro, precisa ser corrigido, ou ser anexado a algum documento que faltou, né? Eles exigem um leque de documentos lá, né? Mais uma questão de alvará. Teve uma demanda aí que o banco ele exigia uma procuração específica para sacar o alvará. O problema era no interior, né? Por conta de... Eu acho que era o Banco do Brasil, não queria liberar o alvará. Nós tivemos muitos acionamentos em relação a isso, mas é aquele detalhe, Ingrid. Isso daí já fere o direito do advogado. Então, já não é mais a celeridade processual. A gente recebia essas demandas, né? Aconteceu muito no interior, e aí nós repassamos para a Comissão de Defesa, né, da Prerrogativas. E aí lá eles conseguiram entrar em contato com os bancos, fizemos toda uma reunião para poder verificar o porquê da necessidade de uma procuração específica, de reconhecer firma, tinha que ser reconhecido firma por verdadeiro, né? Não podia ser simples. Então, cada banco do interior estava com um pedido, um procedimento diferente. Aí a gente tentou, né? A comissão foi em reunião junto com o doutor Márcio para ver se conseguia fazer uma padronização em relação a isso. Nós não estamos mais recebendo esse tipo de acionamento. Então, o que podemos vislumbrar é que provavelmente isso já deu uma melhorada no interior. Acho que eles se conscientizaram de como é a procuração, né? E aí nós não estamos mais recebendo. Eu mesmo, pela Comissão de Prerrogativas, também não recebemos mais nenhum acionamento de que houve violação do direito do advogado. Então, houve mais uma solução. Mais uma solução. Tanto da celeridade, porque começou a vir por conta da comissão da celeridade processual, juntamente com as prerrogativas, né? Uhum. Então, hoje, e as demandas do interior? Como é que está sendo? Porque a gente acabamos de falar aqui que temos também advogados do interior que fazem parte da comissão. Lá no interior, para a comissão agir, ligar lá, está tendo muita demanda no interior específico? A gente falou muito aqui TJ, Justiça Federal, TRT. E o interior com relação aos fóruns? Vamos lá. Em relação ao interior, na verdade, o nosso procedimento na comissão a gente não separa por demanda de interior ou da capital, a não ser que dependa de uma diligência in loco. Se depender de uma diligência in loco, é claro que a gente vai solicitar para o colega da comissão que esteja mais próximo para fazer essa diligência. Mas, no geral, o nosso acionamento, quando a comissão é acionada, a gente tem lá o advogado da vez, entendeu? Então, cada um recebe a demanda que chega conforme a sua ordem lá na relação dos membros. Então, a maioria das demandas a gente se resolve ligando,
ou por vídeo, entendeu? Então, a gente não tem tanto problema de solucionar, seja do interior, seja da capital. Está sendo bem assistido, no caso, Tá do interior. tá sendo bem Ótimo. assistido. Doutora Márcia, a comissão ela está chegando com uma novidade, o projeto de aceleração. Como nasceu esse projeto? Explica um pouco aqui para a advocacia. Então, nós falamos mais ou menos quais são os campeões aí de acionamentos na comissão, né? Alvará, mas principalmente a demora nos despachos, nas sentenças. E aí, o que nós criamos? Em razão dessa quantidade de acionamentos, nós projetamos uma campanha que ela vai se chamar Aceleração. Essa campanha Aceleração visa especificamente trabalhar em cima dos processos que há demora nos despachos, sentenças, etc. O que a gente vai fazer? A gente vai lançar a campanha pedindo para o advogado, divulgando isso, se ele tiver processos que estão aguardando por um tempo irrazoável, entendeu? Que nos passe, nos encaminhe os seus dados pessoais, o número desse processo, que vamos fazer esse contato que a comissão já faz. Porém, além disso, além de intermediar para tentar dar aquele empurrãozinho e acelerar o processo, nós vamos fazer um banco de dados dessas reclamações e, ao final, divulgar uma estatística das situações mais morosas. Tipo, a vara tal está levando, em média, 2 anos para dar uma sentença ou para despachar um processo. A gente vai divulgar isso para a advocacia. Entendeu? Muito bom, até porque vai ser uma resposta que, às vezes, o advogado, ele, em geral, né? Aquele que não interage com muito afinco na OAB, eles pensam assim, que eles estão desamparados. Né? Quem que eu vou socorrer? Como é que tá a situação? Será que isso é só comigo? Às vezes não tem aquele colega, né, que é mais experiente. Aí pensa, é só comigo. Será que o juiz está de... quantos marcação. anos? Ele tá de marcação, tô trabalhando certinho, não tô nem ligando para ele, né? Mas não, na verdade não é isso. Não tem nada a ver. Não, Inclusive, numa outra visita que tivemos, que eu lembrei aqui, não me recordo a vara, que o juiz disse que tinha mais processos lá na vara, porque houve um erro no momento da distribuição, e essa vara ficou com mais processos, tipo assim... O dobro. De todas. É. Na média lá, estava todo mundo com 50%, ele ficou com 100%. Tinha uma média mais ou menos de 2.500 processos, e essa vara estava com 5.000. Eita! Aí a demora era justificada, porque houve um problema no sistema, no momento de distribuir. Mas a advocacia não sabe, né? Isso. O advogado tem um processo lá, ele não vai saber, e nem a OAB em si, que ela não... Se ela não for acionada, né? Se você é advogado que está com a sua dificuldade, que está com esse prejuízo no seu processo, se você não acionar a comissão, se não chegar a informação para o OAB, isso vai ficar como... O jurisfone, ele serve basicamente para isso, né? Para poder auxiliar o advogado. Porque, como você mesmo comentou, às vezes o advogado, ele se sente sozinho e ele não sabe para quem pedir ajuda. Aí ele liga, manda mensagem, aí a gente fala, doutor, é assim, doutor, não é essa comissão, é essa, mas o senhor pode ir, que eu já falei com o presidente que vai receber o senhor, entendeu? E hoje, com essa disponibilidade do WhatsApp, as coisas estão sendo resolvidas um pouco mais rápido, né? Até o contato, como a doutora comentou, a gente não separa se o acionamento, a reclamação é feita aqui ou se é a vara lá de Vilhena, né? Porque hoje, com o auxílio das comunicações através do WhatsApp, você liga lá na hora, você fala lá, eu sou da comissão, processo, o advogado aí de Vilhena me comentou que existe o processo dele, que está 2 anos pedindo uma decisão, um despacho, não é nem sentença, e aí a gente gostaria de saber o que está acontecendo com a vara, se houve algum problema, se o juiz está indo, porque eu estou falando aqui de Porto Velho, entendeu? Aí a gente sempre usa aquela frasezinha, eu sou da Comissão de Celeridade Processual da OAB,
O advogado pediu ajuda e nós estamos aqui tentando ajudar ele. Aí ele já ficou assim, mas doutora, era só ele ligar aqui. Mas por muitas das vezes ligam e não... Doutor, tá na fila. Tem uma tal de fila agora, não tem? O processo tá na fila. O processo tá na lista. Tá na ordem. Tá na ordem. A gente só não sabe que ordem é essa. Não fez a ordem. Que ordem, né? É verdade. Aí, realmente, o advogado, ele se sente desamparado mesmo. E aí, esses canais de comunicação que a OAB está dando, inclusive esse podcast, ele é muito importante em relação a isso. Coisas que você vai ouvir aqui em 30 minutos, em 40 minutos, que você não saberia. Se você não tem aquele feedback de olhar o site da OAB, de tentar buscar, sabe? De vez em quando acessar para verificar o que está acontecendo com a advocacia, entendeu? Você é aquele advogado que só trabalha. E na hora que acontece um problema, ele... O que eu vou fazer? Quem é que vai me amparar agora? Porque isso acontece. E a ordem está aí para ajudar. Exatamente. Agora, teremos que encerrar. O papo foi muito bom. Eu gostei. Não. Tem muitas coisas ainda que a comissão gostaria de falar. Precisa finalizar, doutora Márcia Gardênia, para a gente já encerrar nosso programa. E na próxima oportunidade estaremos aqui novamente falando de mais coisas boas que a comissão tá promovendo aí para a advocacia. Pode falar, doutora. Bem, acho que é muito importante essa comunicação chegar a todos os advogados. A comissão ela faz um trabalho que primeiro passa por essa intermediação junto ao judiciário. Quando não há uma solução, quando a gente não consegue o objetivo do advogado, nós comissão encaminhamos para a OAB, para o presidente Márcio, e aí o segundo passo é uma expedição de ofício, ou designação de uma reunião para a gente tentar resolver. Já chegou até um caso numa dessas reuniões, a reunião que nós tivemos com a Justiça Federal. Nós levarmos uma situação realmente de um processo muito demorado e o autor era um senhor de idade. O doutor Márcio fazia questão, levar lá o papelzinho com o número do processo e entregar para o magistrado. Entendeu? Tem esse aqui em específico que a gente está trazendo aqui que realmente é demais. Então, há uma boa vontade por parte da OAB de intermediar essa prestação jurisdicional para dar uma efetividade. Se passar ofício, reunião, não resolver, nós encaminhamos para a Procuradoria da OAB. Entendeu? Então, o advogado ele não vai ficar sem atendimento. Então, o que a OAB puder fazer para poder estar ajudando, intermediando, vai ser feito. Entendeu? O que falta é levar essa informação para os advogados, que até eu vejo que a demanda é maior, porém, há muitos advogados que não conhecem o canal, não conhecem o Jurisfone, não conhecem a Comissão de Celeridade Processual. O que a gente pede é isso, que se divulgue o máximo possível para que os advogados nos acionem. O que Exatamente. A gente quer são os acionamentos. Por isso, a campanha Aceleração. Muito bem. Então, esse é o nosso Papo em Ordem. Estamos aqui à disposição da advocacia. Sempre que precisar, a Comissão de Celeridade Processual também estará aqui na ativa, recebendo o seu Jurisfone, que vai estar lá embaixo na telinha. Inscreva-se no nosso canal, aperte no sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigada.